Amém. É, a gente está aí falando sobre alguns temas, né, dentro do Antigo Testamento. A gente viu que a ideia da teologia bíblica é tentar construir, né, um discurso sobre Deus, no nosso caso, no Antigo Testamento, e também tem a teologia bíblica do Novo Testamento. Nosso caso aqui é tentar entender um pouco como a possibilidade, né, de se criar um discurso realmente sobre Deus, sobre a experiência com Deus e também sobre a ideia, sobre a possibilidade de uma história de Israel. Tem alguns que dizem que é possível, outros dizem que não. E hoje eu queria ler um texto aí com vocês, eu já até mandei para o grupo, que é sobre o nome de Deus. Né? A gente falou na semana passada sobre aquelas teorias da, da tomada de Israel em Antigo Testamento. Alguns estavam lá, né? E, em outras matérias de Antigo Testamento, a gente fala sobre isso também. E quando a gente vai falar do nome de Deus, por que tem essas diferenças? Porque vários grupos formaram o Israel de hoje. Então, não foi um grupo só. E o nome de Deus foi variando. Então, entender essas variações para a gente é importante. Então, quando a gente vai trabalhar, né, qualquer teologia bíblica do Antigo Testamento, qualquer livro de teologia bíblica do Novo Testamento, trata ou trabalha os nomes de Deus, a maneira como Deus é apresentado. Tem os apelidos de Deus também, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, né? Esses nomes designam ações de Deus. O Deus que salva, o Deus que protege, o Deus que luta. Mas tem os nomes que a gente conhece. El, Adonai, né? Que é Senhor. Elohim e Yahvé, né? Que aí é a transliteração do tetragrama, né? Das quatro letras que são impronunciáveis. E aí, para tentar tornar audível, né? Veio a transliteração Yahvé. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Tentar entender um pouco disso. E isso nos ajuda também a compreender um pouco da maneira como o Antigo Testamento vai construindo a sua ideia de Deus. Aí você vai dizer assim: ah, Ricardo, mas Deus é Deus. Não, Deus é Deus. Só o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que vai apresentar esse Deus para nós. É um livro, não, né? É um conjunto de livros que vai apresentar esse Deus para a gente. E quando ele apresenta esse Deus para a gente, nesses livros, cada um foi escrito numa época, dentro de um contexto, em circunstâncias específicas. Então, considerar isso é importante. Então, eu vou lendo aqui o material, a gente vai comentando, vai conversando, qualquer dúvida aí vocês podem argumentar. Quem não tem esse material, depois eu mando para o grupo de novo, tá? E aí você pode dar uma lida e tal, que aí é legal. Ele é de uma pós-graduação da FRJ sobre Antigo Testamento, né? Então é um texto bem legal aí para a gente poder estar discutindo. Vamos lá. O nome da divindade israelita é a chamada Iavé. Alguém quer falar? Quer falar, Rosilene? Eu não peguei o material, entrei depois no grupo. Ah, eu mando lá pro grupo. Deixa eu mandar aqui, que aí você acompanha aí se quiser. Tá, obrigada. Calma aí um instantinho. Se mais alguém não tiver, aí pega lá no grupo. Você mandou a apostila para nós. Não, esse material não está na apostila, ele é um texto à parte. É, É o nome de Deus. é. Eu estou acompanhando ele aqui. Você Ele tem vai aí, passar. então? Eu mandei para pro grupo.
mas aí, de repente, as mensagens somem, né? Que fica o pessoal mandando besteira no grupo. Né? Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Perturbando. O pessoal de São Paulo, que não tem o que fazer, acorda às 5 horas da manhã e fica perturbando o professor. Poxa vida. Não falei nomes, eu sou uma pessoa ética. Pode ser qualquer um de São Paulo, né, Francisco? Mandei aí, Rosilene. Aí Depois você manda. quem não tiver, pega lá Depois você também. manda. Agora não, depois você manda aquele sobre Ok, obrigada. anacrônicos. Você manda para mim Valeu. que eu estou sem esse material. Tá bom? É o quê, Depois. Francisco? Sobre aquela aula que você deu, sobre os anacrônicos, tá? Eu estou sem esse material, só assisti a aula. Ah, tá. Mas É tem outra algumas matéria, coisas. mas eu mando. Pede lá Tá no bom. grupo, é de metodologia. É Agora outra não, depois, matéria. obrigado. Aí pede lá no grupo que eu reenvio, para não esquecer. Então vamos lá. O nome da divindade israelita é chamada Yahvé. A palavra Yahvé é o termo acadêmico consagrado do nome próprio em hebraico da divindade israelita. Né? E aí não é pronunciável, né? Essas letras. Oriundo das 4 letras hebraicas, Iod, Re, Vav e Re. Lida de trás para frente, cuja leitura é aproximadamente Iuê ou Iauê. O nome Jeová constitui um erro de tradução. Ocorreu devido ao tabu de não pronunciar o nome da divindade. Assim, quando o sacerdote lia o texto do Pentateuco e aparecia as 4 letras, né, substituía a pronúncia pela palavra Adonai, meu Senhor. Muito mais tarde, no século XVI da nossa era, os exegetas interpolaram as vogais de Adonai, A-O-I, ao Jeová, ou Jeová. Apesar de popular, a notação não corresponde a fatos, e sim a um acidente histórico, e deve ser recusada. Sabe o que eu acho interessante? Tem um grupo que surgiu aí, né, de judeus messiânicos, é um pessoal que acredita que Jesus é o Messias, mas eles praticam o Antigo Testamento. E na cabeça de alguns desses grupos, nós falamos o nome de Deus ou de Jesus errado. E aí eles falam que o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Só que Yeshua é Jesus em aramaico. Então, assim, é uma idolatria em cima do nome. E é a mesma coisa que a gente está vendo aí. Quando o nome de Deus é apresentado como algo impronunciável, é justamente para demonstrar que não há uma questão de magia, de controle em cima do nome. Quando Moisés vai perguntar para Deus, né, lá na experiência do Êxodo, quando ele aparece na sarça ardente, qual é o seu nome? Aí Deus fala, eu sou o que sou, ou numa outra tradução, eu sou aquele que serei. Essa divindade está querendo mostrar para Moisés que você vai conhecendo ele à medida que caminha com ele. Ele não tem um nome específico. Outras traduções dizem assim, eu sou aquele que é. Então, assim, Deus não tem nome, né? Ele simplesmente é. E quando não tem um nome, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou dominar? Como é que eu vou chamar? Então, não há aquela ideia de alguém ter a fórmula secreta para se chegar a Deus. Não é aquela ideia de que algumas pessoas detêm o controle sobre essa divindade. Então, essa perspectiva de mística em cima do nome de Deus, ela é abolida no próprio texto em hebraico. Você pode achar que isso não tem muita importância, mas hoje o que mais tem gente por aí é achando que controla Deus, que tem que falar o nome de Deus, que tem que falar o nome de Jesus, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o nome né, e a maneira como usa esse nome, e clamar esse nome, e repetir esse nome. E assim, o texto bíblico já deixa muito claro que não há como controlar essa divindade. Havia um costume também
naquela região ali, né, onde Moisés encontra-se, né, com a divindade, de que se você soubesse o nome da divindade, você controlava essa divindade. E como controlaram a divindade que não tem nome, que simplesmente é? A divindade fala e você obedece. Ponto. Eu não controlo. E essa perspectiva, gente, de absoluta submissão a Deus, ela está presente em todo o Antigo Testamento. Algo que tem que ser muito claro para quem lê o Antigo Testamento é que Deus é absoluto. Deus não tem competidores. Deus não tem gente que manda nele. Então, você está sofrendo, você está na alegria, você está na tristeza, você está em qualquer situação, azar. Deus continua sendo Deus. É a história do livro de Jó. O justo sofre. Qual o motivo? Não importa. Deus continua soberano. Isaías venceu um monte de batalhas. Por quê? Porque Deus quis. Mas qual o motivo? Deus quis. Ponto. Porque Isaías era um homem segundo o coração de Deus? Não, ele não era um homem segundo o coração de Deus, segundo alguns textos. Então tinha uma vertente que achava que ele era, outra que ele não era. Outra fala de todos os pecados de Davi, ou a maioria deles. Outra defende Davi. Davi foi adúltero, Davi foi assassino, mentiroso, tanto que ele não pôde construir o templo. Então, que homem é esse, segundo o coração de Deus, que não pode construir o templo? Moisés, o cara que enfrenta o que enfrenta, e não pode entrar na terra prometida. Por quê? Não tem um porquê. Deus quis assim e ponto final. Deus é soberano. Então, ao entender sobre o nome de Deus, a gente vai entender um pouco sobre a teologia, a mística em volta de Deus. Nós não controlamos Deus. Deus não nos pertence. Na perspectiva do Antigo Testamento, nós pertencemos a Deus, ele faz com a gente o que a gente quiser. Ponto final. Não é muito fácil entender isso nessa sociedade, onde o individualismo e o egoísmo, né, e o egocentrismo é amplamente divulgado, mas o Antigo Testamento é muito claro. Deus é soberano. Cabe a cada um simplesmente submeter. Não controlamos Deus, até porque não sabemos o nome de Deus. Ricardo, mas Elohim? Elohim significa deuses. É um plural para falar sobre uma divindade que é maior do que outros deuses. Aiel também é um tipo de divindade. Então, nós temos nomes que tentam identificar essa divindade, mas realmente não conhecemos e não sabemos quem é. Então, essa é a grande mística, o grande mistério e a grande sacada aí que a gente precisa ter em torno da perspectiva de Deus no Antigo Testamento. Seguindo, a pronúncia primitiva e correta da divindade israelita não pode ser fixada com precisão. Mesmo a forma do nome Yahvé não é correta. Essa forma pode ter origem na teologia do estamento sacerdotal, que forçou a aproximação de Yahvé com a passagem do Êxodo 3, 13 e 15. Do Êxodo 13 e 15 aí. R-E, Asher, R-E, ao qual é traduzido por eu sou aquele que sou, ou então eu sou aquele que é, sugerindo o nome de Yahvé, porém provém da forma imperfeita da raiz kal, cujo verbo é raiá, o verbo hebraico. O prefixo i, né, põe os verbos hebraicos no futuro e anteposto à raiz, infinitivo presente do verbo ser. Faria o significado de Yahvé em o ser para todo sempre, o ser absoluto, assim entendido, como quer a versão dos 70, que traduziu do grego ego eimi hoon, eu sou aquele que é, né? Aquele que sou. Todavia, o redator da passagem do Êxodo 3, 13 a 15, movido pelo extremo zelo do tabu da pronúncia do nome,
utilizou esse recurso enigmático para criar um rodeio poético, equivalente recusa da divindade em responder, e pedindo a Moisés vir a conhecer a sua natureza. Então, nessa parte do texto, está falando isso que eu já tinha explicado. O nome de Deus, por si só, é um enigma. Quem é o Deus que nós servimos? Todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui trabalha na igreja, ora, evangeliza, prega. Mas quem é o Deus que nós realmente servimos? Nós conhecemos Deus? De maneira nenhuma. Nós conhecemos um pouco de Deus. E um pouco mesmo. Aí alguém pode dizer assim, Ricardo, mas eu curei. Mas eu falo com Deus. Mas eu isso e aquilo. Você pode fazer o que for. Ainda assim, não conhecemos Deus. E nunca conheceremos. Mesmo na eternidade. Apesar de que eu tive um professor de teologia sistemática que ele dizia que estar na eternidade é ter a mente de Deus. Não sei se isso é possível, porque eu nunca fui para a eternidade, ainda não fui, mas Deus é um grande mistério. Né? Então, eu acho até interessante, né, algumas pessoas falam assim, não porque Deus quer isso, não porque essa é a vontade de Deus. Cara, não é tão simples saber a vontade de Deus. Então, é um processo, é uma caminhada, né? Então, não é algo simples. Os grandes personagens bíblicos não tinham essa resposta muito clara. Então, imagina nós. Então, o simples estudo do nome de Deus nos traz uma dimensão da nossa pequenez. É isso que é algo interessante. Nós somos extremamente pequenos diante de Deus. Nem Deus a gente sabe o nome. Imagina isso, né? Alguém tão importante, poderoso, e a gente não sabe sequer o nome. Então não dá para dizer que a gente controla, não dá para a gente dizer que sabe o que ele quer, porque realmente é o grande mistério. Os especialistas que fazem derivar o nome de Yahvé da raiz Raiá não estão em acordo sobre a forma de como reconhecê-la em Yahvé. Eles entendem que o nome de Yahvé deve ser traduzido por ele é ou ele faz ser. No entanto, é mais fácil reconhecer em Yahvé uma outra raiz, a raiz do verbo hebraico que significa cair, abater, descer. Desapareceu quase por completo do hebraico, mas se conservou no árabe. Julius Wellhausen, né? Rosinger, Bauer, Linder, defendem que o nome Yahvé deriva da raiz semítica cair. Os primeiros cristãos anotavam a pronúncia de Yahvé nas letras gregas, Iabe, Iaone, Iaonai, né? Nos papiros míticos cristãos, míticos judeus cristãos, a forma de Io, Aue, já a transcrição grega mais frequente e também mais antiga é a anotação Ial, que é atestada desde Qumran. Então, assim, o que a gente percebe, né, com esse jogo de palavras, esse monte de tentativas aí de tentar entender como, em primeiro lugar, falar o nome de Deus? Não há uma definição. Então, o nome de Deus é um grande mistério, certo? Saber quem é Deus é um grande mistério. E isso já começa pela maneira como nos é apresentado. Se você pensar... Professor, Hã? boa noite. Boa noite. Boa noite. Quer perguntar? Não, estou entrando na aula agora, dando boa noite. Tá. Então, se você pensar no nome de Deus em grego, por exemplo, o termo Theos, em grego, ele é masculino e feminino. Não estou dizendo que Deus é masculino e feminino. Eu estou dizendo que o termo grego, Theos, é masculino e feminino. Então, pode ser traduzido por Deus ou deusa. Então,
mesmo a maneira como é apresentado no texto grego, ele traz dúvidas. Ele não traz uma definição. Nós usamos o termo Deus porque não tem outra forma de apresentar. Então, na maioria dos textos em hebraico, que é o nosso caso, quando aparece Elohim, Yahvé, El, esses termos são traduzidos como Deus. Mas isso não significa Deus, né? Porque tem outros deuses no Antigo Testamento, como Baal, que era considerado um deus. Então, esse enigma sobre o nome de Deus nos mostra que há uma dificuldade, né, em se compreender essa divindade, de entender o que ela quer, de compreender a totalidade de Deus, que nem sequer o nome a gente pode. Aí hoje o pessoal faz oração declarando, exigindo, mandando, porque deu o dízimo, porque é santo, porque não falou palavrão a semana toda. Aí exige, declara e manda a Deus fazer um milagre. Aí diz que tem culto de milagre, culto de não sei o quê, como se Deus tivesse um local, uma hora, para poder agir, né, de acordo com a vontade daquela pessoa. Isso não é possível, porque Deus, a gente não sabe nem o nome. Então, se acontece, quando acontece, é porque Ele quer, por causa da soberana vontade, graça e misericórdia dessa divindade que sequer sabemos o nome direito, né? Aí vem aí, ó, lá em cima, fala o nome de um outro autor, vou botar aqui, ó, Roland Valks, né? E André Cacut, eu acho que é francês esse cara, acho que é Cacut, tentaram reconstruir a antiga pronúncia e forma do nome de Yahvé. Eles acreditam que pode encontrar o antigo nome da divindade israelita nos nomes teófonos hebraicos correspondentes a Yahu, Yerô e Yahu. A forma Yerô é atestada nos nomes Yehoaquim, Joaquim, Yehoshua, Josué ou Jesus. A forma Yahu é encontrada nos nomes Azarahu, Azarias, e Hildá, Judas, ou Matiahu, Matias. Também há uma forma curta, Iá, que aparece em outros nomes. Azariá, Azarias, Tobiá, Tobias. E na expressão Aleluia, Deus seja louvado. Atualmente, a partir dessas formas teóforas, formou-se um consenso em torno da palavra Yahu para designar o nome primitivo da divindade israelita, tal como querem Roland e André. Então, assim, é claro que isso é um trabalho acadêmico, né? É uma pesquisa em relação à literatura em hebraico, né? Os textos antigos, em que isso interfere, por exemplo, no nosso dia a dia. Quando a gente estuda que é difícil até nomear essa divindade, o que deve nos alertar é que qualquer construção sobre quem é esse Deus deve ser feita com muito cuidado, porque tudo vai se partir de uma teoria. Porque se os textos em hebraico mais antigos não trazem algo de concreto, então nossas, né, leituras a partir do português, elas são extremamente superficiais. Então, esse trajeto enigmático sobre qual é realmente o nome de Deus nos mostra que não é possível conhecer esse Deus em sua totalidade, não é possível mandar nesse Deus, não é possível exigir nada desse Deus. É possível apenas ouvi-lo e obedecê-lo. Ah, Ricardo, mas eu não concordo, eu quero a divindade que eu possa controlar, manipular. Falei, não vai ser essa divindade do Antigo Testamento.
pode ser qualquer outra, mas essa do Antigo Testamento vai se mostrando ao longo dos livros como um ente divino que não requer nada, né? A não ser obediência. E é extremamente exclusivista. Até no texto de Isaías, a gente lê que Deus vai dizer que não quer sacrifícios, que ele quer corações quebrantados. Então, Deus não quer dízimo, Deus não quer dinheiro, Deus não quer atos de falsa vaidade, né, de hipocrisia, mas vidas sinceras. E como fazer para agradar esse Deus? Como fazer para esse Deus realizar o que eu quero? Não tem como, porque nem o nome dele nós pronunciamos direito, ou sabemos pronunciar. Então, esse é o grande desafio, né? Tentar entender isso. É claro que existem perspectivas teológicas que vão ser mais conservadoras e pegar, através do texto em português e através dos apelidos que são dados a Deus, então, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que é guerreiro, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Elion, e por aí vai. Então, tem alguns discursos teológicos que vão dizer que esses nomes pronunciados, né, vão gerar algum tipo de bênção, de força, e essas doideiras por aí. Eu, sinceramente, discordo, é muito complicado esse tipo de linha, mas é a maneira como os escritores têm de apresentar essa divindade, porque não tem outra forma. Então, vai identificá-la a partir de coisas que ele faz. Então, qual é o nome de Deus? Não sabemos, certo? Dúvidas, perguntas até aqui? Tranquilo? Oh, professor, Fala. está me ouvindo? Estou ouvindo. Quando a gente sair dessa aula, pode ir pregar na igreja pentecostal, que o povo vai cair tudo. Ah, Vai cair lá, entendeu? Porque só falar o nome de Judas, aqui, Raya Dark, e falar Matiar, então, falando língua, meu irmão. eu Aqui é falo falando línguas, irmão. língua. Aí aqui agora eu quero fazer uma pergunta séria aqui, quando você falou no grego aqui, porque aí eu marquei, marquei ela aqui. Eu goemi ro, né? Ro, ego eimi on. Tá certo? Isso. Eu sou o que No sou. grego. Então eu sou o que sou, é essa a É, pronúncia? é. Então, beleza. Seria Tá a bom. tradução. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é, entendeu? Ok, obrigado. Era isso. Beleza? Lá em João 1:1. Professor, Opa, pode falar. e o melhor disso também é que não tem exigência assim, bíblica, né? Para saber o nome certo, basta crer que ele exista, né? É isso aí. Dele, basta crer. Esse é o grande mistério da divindade, entendeu? Galardoador daqueles que o buscam. Então aí entra, né? Não tem um grupo que detém o poder, não tem um líder, né? Não é um sacerdote que detém o poder. Todo mundo pode ir a essa divindade, porque não é alguém que domina o nome, né? É justamente isso, a ideia é essa. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a tentativa é justamente o texto tenta mostrar isso, né? Não há como dominar Deus. Ele abençoa livremente, pela vontade dele, né? Acabou? Outra coisa. Beleza. Outra coisa que eu estava falando, que lá em João 1:1, né, quando vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ali é uma releitura dessa perspectiva hebraica do Deus que é, né? Jesus, quando ele vai falar eu sou, ego em mim, então eu sou, ele está se referindo, né, lá em João 14:6, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. Em João 1:1 vai dizer que é o verbo, né, que é o logos.
todos esses textos são uma releitura dessas passagens lá de Êxodo sobre quem é Deus. Então, o judeu daquela época, por que ele ficava irritado com Jesus? Porque, ao usar essas expressões, ele está dizendo, eu sou Deus. E para os judeus isso era um absurdo, né? Era uma blasfêmia, era uma heresia. Então, os leitores em grego, eles tentam fazer essa releitura dessas expressões que eram usadas em hebraico para falar sobre a divindade, né? Gente, está acabando o tempo aí, vamos sair dessa aula e entrar na outra, para a gente poder terminar um pouquinho mais do texto aí. Entra no mesmo link aí.